Fala, turminha, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo hoje, né? Um pouco mais curto, porque a gente sabe amanhã é feriado, então a gente não tem B3, mas a gente não pode deixar de estar fazendo aí para vocês os estudos referentes à nossa Bolsa Americana e ao Forex, né? Afinal de contas, o euro, o dólar, mais o ouro e mais os ativos da Bolsa Americana funcionam normalmente. Amanhã tem pregão normal, inclusive dia de notícia para quem for operar. Eu amanhã vou estar fora, amanhã é o dia dedicado a passear com a família, com o filho, dia das crianças, então amanhã eu não vou ficar na frente de gráfico. Mas não podia deixar de passar aqui para gravar para vocês aqui mais esse estudo. E logo depois da vinheta a gente vai seguir no nosso estudo. Então, bora lá, né, turminha? Vamos fazer o nosso estudo. Só lembrando, a galera, quem não assistiu aí a nossa live hoje, perdeu, a gente está reativando essa parceria de longa data que a gente tem com a Euro. Então, se você ainda não quer saber do mercado americano, mas pensa em operar aqui na B3, a gente tem aí a Euro Invest, uma parceira do canal em relação a a mesa proprietária, que é uma grande parceira que está sempre ajudando demais o canal, tá? Então, se você tiver afim aí de fazer um teste de mesa proprietária, não perca a sua chance. O QR Code está aí em cima, só você fazer aí lá. Os planos mudaram, tá? Eles estão agora com planos bem legais, 45 dias para passar. E a Euro é uma mesa que ela dá muitas vantagens depois que você passa, tá? Então, depois que você passa no teste, você tem alguns benefícios e só eles conseguem fazer. Então, não esqueçam disso daí, beleza? Então, bora falar do índice. Índice não, né? Mas sim, não vou deixar de falar do índice. O índice hoje acabei tomando um stop e um gain, né? Acabei batendo a meta do dia, conforme eu mostrei pra galera lá no Telegram. Eu acabei sendo estopado aqui, ó, eu entrei na compra aqui, depois ele voltou e me estopou, depois acabei entrando aqui novamente e fui até essa região aqui, ó, fui até o ajuste dele, batendo a minha meta, recuperando o stop, e foram essas as duas operações de hoje, já que antes não tinha dado nenhuma oportunidade, eu não estava com visão para vender e sim comprar nessa região aqui de baixo. Por isso que eu demorei, inclusive tive que operar de tarde, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, né? Afinal de contas, as movimentações foi uma aqui na hora do almoço, meio perto do meio-dia, e depois só às 15 horas que deu, e foi bem na hora da notícia, né? A notícia ajudou a impulsionar esse preço para fazer o resultado. Então, isso aí foi o nosso resultado no índice. Vamos partir para o euro, né? Vamos falar aqui no nosso gráfico de 15 minutos. Deixa eu só colocar aqui numa hora a gente fazer um estudo mais complexo. Percebam que a gente continua com o euro subindo. Lembra que eu falei para vocês, tá? Ó, continua falando, subindo, não perde fundos. Quem está operando o euro e está olhando o par do Forex, pode estranhar um pouco esses gaps que acontecem aqui, tá, turma? Isso é normal, porque aqui nós estamos olhando a CME. A Bolsa de Chicago, ela fecha por 1 hora e o Forex não fecha. Então, das 18 às 19, nós vamos ter um gap. Sempre a gente vai ter um gap aí no euro, tá? Mas isso é normal, não interfere em nada, então não precisam se preocupar. Aqui, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está indo buscar essas regiões aqui de cima, certo? Muito cuidado em relação ali naquela parte do... Deixa eu só colocar isso aqui. Aqui a gente tem algumas regiões importantes para se observar, tá? E o que vocês precisam estar atentos? Com a liquidez, tá, turma? Por quê? Isso tudo aqui, ó, é liquidez que vai ficando para trás, tá? Então, sempre quando tiver esse fundinho antes aqui, ó, fiquem espertos com isso, porque o preço, isso aqui pode ser um atrativo para o preço fazer esse tipo de movimentação, tá?
sempre vai capturar o que a gente chama de liquidez interna para depois ir testar as extremidades. Ó, a gente percebe aqui, tá vendo? Ó, liquidez interna, ele testa, rompe, liquidez interna, ele testa e aí sim ele dá a venda, tá? Então muita atenção quando tem esses movimentos para vocês poderem pegar o preço no lugar certo, tá? E aqui é o seguinte, ó, o lugar certo desse preço, nós temos dois pontos aqui importantes na parte de baixo. Primeiro, a extremidade, tá? Segundo, a gente tem essa região aqui, ó, tá? Essa daqui eu tô deixando marcado para vocês terem atenção, tá? Porque, sim, o preço pode segurar aqui e testar o topo. Ele pode vir pegar essa liquidez aqui, depois ir testar o topo e depois fazer o caminho inverso. Então, por isso que essa primeira aqui, a gente tem que prestar atenção e tem que deixar ela marcada, tá? E lá na parte de cima, a gente tem essas regiões aqui que continuam marcadas, tá? Ele perdeu essa zona aqui, ó, ele tá vendo que ele ganhou não, né? Ele perdeu essa região aqui, ó. Tá, ó, mais um ponto de liquidez que ele tirou, né? Isso aqui caracteriza um possível choque, certo? Porque aqui, ó, nós temos essa movimentação aqui, ó. Essa e essa. Aqui ele está voltando, então isso aqui pode caracterizar um choque no movimento maior para fazer um movimento contrário nesse sentido. Então prestem muita atenção nessa movimentação do euro aí, tá? Se ele for buscar liquidez perto desse topo aqui, é melhor ainda. Beleza? Bora falar então do GBP-USD. Mesma coisa, tá, galera? Ele segue ali, ó, esse mesmo padrão que ele está fazendo no euro, né? Os dois estão bem alinhados. Ó. Aqui é o que eu falo para vocês, nós temos os pontos de liquidez interna que vocês têm que prestar atenção, tá? Para o preço vir pegar essa liquidez aqui no lado de baixo. Então, muito cuidado. Aqui esse order block aqui já foi. O que a gente tem aqui agora? Nossa próxima região de teste é essa aqui. Estou marcando no gráfico de 1 hora, porque aqui é o melhor ponto, tá? Só que aqui, ó, prestem atenção nesse movimento aqui, tá? Ó. Olha só. Existe liquidez aqui e liquidez aqui, tá? Então, qual que é o melhor ponto para a gente estar pensando em alguma decisão vendedora? O ideal seria essa região aqui. Esse order block aqui, tá? Quem não está enxergando, ó, esse carinha aqui, certo? Porque ele pode, porque quando a gente fala captura liquidez, são dois cenários que podem acontecer. O primeiro é o inducement, que vocês já conhecem, né? O preço chegar aqui e fazer o inducement e reverter. O segundo é se utilizar desses stops para ganhar impulsão para ir até a extremidade, tá? Essas são as possíveis movimentações aí que o preço faz quando a gente fala em captura de liquidez, beleza? Então fiquem atentos em relação a isso. Aqui são os pontos importantes para a gente pensar em venda e compra a gente olha lá do lado de baixo na outra extremidade, tá? Mesma questão a parte da liquidez. Prestem atenção que ele tem muito alvo para cima ainda, tá? Ó. A região importante desse gráfico é aqui. Então ele tem um pullback bem grande para percorrer, por isso que ele ainda tem, ele está respirando e está subindo aí tranquilamente, certo? Ouro, olha ali, o ouro depois que ele abriu com aquele gapzinho lá da guerra, né? Tá vindo testar aqui, ó, percebam, hoje foi mais um dia que ele subiu mais um pouquinho, deixou aqui embaixo esse ponto aqui, a extremidade,
tá? Que a gente não pode desconsiderar. E aqui tem esse cara aqui, ó. Agora, tá? Esse terceiro aqui, ele ainda está numa região meio crítica, tá? Porque o preço, primeiro, que o preço ainda não fez topo ali em cima, ele ainda está no meio do movimento. Então, o que que acontece? Enquanto ele não definir isso aqui é um topo, aqui a gente ainda tem quando a gente pega esse range aqui, ó, esse cara aqui está bem na região dos 50%, então por isso que é um ponto a você ter atenção, tá? Para você ter muita atenção aí na tomada de decisão nessa região, tá? Então tomem cuidado com isso. Do mais, esse é o cenário que a gente tem aqui para o ouro, ok? Aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Eu falei no GBP. O ponto importante do ouro de teste é esse aqui, é o reteste do fundo. Conforme vocês vão operando, vocês vão ver que o preço ele respeita demais esses retestes de região rompida, tá? Então, por isso que ele ainda está nesse movimento de alta, porque ele tem caminho para depois ver se continua a queda ou se ele começa a reversão, tá? Então ele tem caminho sim até lá em cima, por isso que ele está aí se movimentando dessa forma. Ele ainda está numa zona de demanda, certo? Mas o ideal é para comprar, né? É mais lá para baixo. Beleza? Bora falar do Nasdaq. Nasdaq hoje mais uma vez aí deu boas oportunidades, né? Foi um movimento um pouquinho errático hoje de manhã, né? Por conta das notícias, das movimentações que tiveram. Eu acabei não fazendo essa operação de venda. O meu trade depois que eu acabei fazendo foi nesse aqui, ó, bem captura da liquidez. Até postei lá no grupo, stopinho curto. E o meu alvo foi aqui, ó. Sai na metade do caminho para variar. Só que como era hora de notícia, né? E eu não operei na conta PA, tá? Eu operei na conta do teste. Então, eu saí aqui nessa região que foi... tinha esse imbalance aqui. Aqui é a mesma coisa que eu falei para vocês, ó. A gente tem... Viram quando eu falo questão de liquidez? Ó, a primeira é usada para ir lá na extremidade. Desculpa, turma. E na extremidade ele pega usa essa zona aqui, a galera que está apostando no rompimento para voltar estopando, tá? Aqui a minha saída foi aqui porque foi bem atrás desse topinho aqui, ó, tá? Porque aqui nós tínhamos um order block, depois dessa queda monstruosa, né? E era notícia. Então, quando ele esticou, eu não quis saber. Eu guardei porque a notícia no mercado americano, para ele subir e voltar tudo, não custa nada. Então, nesse momento foi, esticou, botou no bolso, deu uns cento e poucos dolinhas ali. Mas é teste da mesa, tô sem pressa, né? Vou devagarzinho. E o que nós temos aí para amanhã? Vamos lá. Deixa eu marcar aqui, ó. A parte de baixo a gente continua... Opa. Na parte de baixo aqui a gente continua com a mesma coisa, tá? A gente segue com o imbalance lá atrás, lá embaixo. Essas zonas de liquidez já foram capturadas. A gente está aqui agora com essa aqui, a próxima. Certo? Ele deixou uma outra região aqui. Tudo isso aqui é dinheiro que fica preso, tá? Porque aqui tem stop aqui atrás. É por isso que a gente fala que é zona de liquidez. Certo? Aqui. Esse aqui é um imbalance do gráfico diário, tá, turma? Então, por isso que a gente está com ele marcado aí desse tamanho todo. Aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar marcado essa. Tá? Isso aqui. Porque esses outros aqui de baixo é a mesma coisa que eu falei para vocês sobre a captura de liquidez. Esses pontos aqui, ó, eles vão ser manipulação para levar o preço para cima. Então tem que tomar cuidado com tomada de decisão neles, tá? O que eu vou deixar marcado aqui? Ó? Eu vou deixar marcado uma linha
uma linha para vocês se basearem. Tá? Então, o que vocês fazem? Marca essa linha, ó, para saber aonde está a região ali do... Ô, droga! A região ali do topo. Tá? Vou deixar ela aqui, ó, um tracejado para saber que é a linhazinha do topo. E aqui atrás fica o dinheirinho, o inducement, né? O que a gente pode estar pensando em entrada vendedora ali atrás naquele movimento. Porque agora nós temos a seguinte situação. Nós temos uma possibilidade desse preço fazer isso aqui, ó. Tá? A gente tem essa possibilidade aqui, ó. A gente não pode esquecer que o movimento ele é baixista, certo? E aqui onde ele está chegando, olha lá, justamente teste do fundo rompido, ok? Ele está chegando na zona de pullback. Depois daqui ele tem um baita de um imbalance lá em cima. Então se ele passar daí, o alvo desse cara aqui vai ser possivelmente testar esse imbalance aqui de cima. Vou até deixar ele marcado, né? Para vocês ficarem aí com a região já marcada. Já sabem que o imbalance está lá entre o 15.540 e o 15.592. Uma regiãozinha bem grande dessa movimentação, tá? Então, isso que a gente tem aí de movimentações possíveis no Nasdaq para o pregão de amanhã, certo? Deixa eu só... Nossa, aqui, deixa aqui. O que eu vou... Agora, vamos falar agora do S&P. S&P é mais ou menos a mesma situação, tá? Ele já tá... Só que aqui ele já deixou para trás o topo. Hoje, olha só o que ele veio fazer. Ele veio testar o order block do 15. Hoje, né? E foi bem objetivo na movimentação dele. Aqui na parte de baixo, a gente tem essas regiões aqui, que ela continua válida, tá? Mas o preço está aí subindo, então a gente está de olho nas movimentações. Atenção aqui, tá? Se ele não romper topo, muito cuidado que tem essa região aqui, ó, tá? Ou seja, se esse preço aqui segurar nesse topo, pode acontecer isso aqui, tá? Então tomem muita atenção em relação aí a movimentações, porque para dar continuidade ele teria que romper. Se ele não romper, aqui é venda por confirmação. Se ele romper, esperem para tomar decisão naquele order block lá de cima, tá? Esse é o cenário que a gente tem aí no S&P. Foi bem mais tranquila a movimentação do S&P, ó. Bateu no order block e foi-se embora. Beleza, turminha? Então era isso, espero que vocês tenham gostado aí demais desse estudo. Hoje foi um pouco mais curto, né? Porque faltou o índice e o dólar. Mas tenham todos um bom feriado para quem não vai operar. Quem vai operar, um excelente pregão amanhã. Sexta-feira a gente se fala na live. Tenham todos aí um bom descanso, um bom feriado. Até sexta. Até amanhã à noite, né? Amanhã à noite tem o nosso estudo de mercado. Então, espero vocês amanhã à noite. Grande abraço a todos e até mais.